pessoal, aqui é o professor Ezequias com mais uma aula sobre física para vocês. Hoje a gente vai falar sobre plano inclinado e uma força chamada de força de atrito. Essa é a primeira parte da aula que eu planejei e vamos ver o que é isso, o que é esse plano inclinado e o que é essa força de atrito que eu mencionei. Bem, primeiramente, o plano inclinado é como se fosse um caso especial de tudo isso que a gente está vendo, né? De dinâmica, onde a parte do plano ela não está na horizontal, ela está com uma inclinação aqui, como vocês podem ver, e a nossa configuração de forças ela vai mudar justamente por causa disso, por causa dessa inclinação, algumas forças elas vão estar diferente do habitual. Então, por exemplo, a força de contato, a força normal, ela sempre está proporcional 90 graus ao plano, como podem ver. Mas só que aqui a força-peso, como o plano está inclinado, a força-peso ela sempre é em direção à baixa, né? Então, elas vão ter essa defasagem aqui, que é justamente o que diferencia quando o plano está na horizontal. Então, o plano inclinado tem essa característica, né? Essa inclinação do solo. Quando isso acontece, a gente tem que fazer aquela decomposição de forças. Então, a minha força-peso, bem no meio do bloco, eu vou fazer um plano cartesiano, né? Onde eu vou ter a minha força-peso em direção ao solo. Na direção da normal, na direção y, eu vou ter uma força chamada de PY, que é justamente a força-peso multiplicada por a componente da força-peso, né? Ela vai ser multiplicada pelo cosseno dessa inclinação. E na direção do eixo x eu vou ter uma px aqui, que vai ser justamente a força-peso multiplicada por o seno desse ângulo de inclinação. Essa é a decomposição de forças nesse caso do plano inclinado. Então, como vocês podem ver, ó, acabei de falar. Então, pelas relações trigonométricas que a gente tem, o seno desse ângulo alfa é igual a px sobre p, ou seja, significa que o meu px aqui é p vezes seno dessa inclinação. Cosseno de alfa é py sobre p, que vai ser justamente o py vai ser a minha força-peso multiplicado pelo cosseno dessa inclinação. Professor, mas da onde vem isso? Justamente, ó, se você analisar aqui, ó, isso daqui ó, é um triângulo retângulo, onde seno de um ângulo não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é meu cateto oposto aqui? Meu cateto oposto vai ser o px. Aqui a inclinação. E minha hipotenusa é o p. Por isso que vai ficar px igual a p seno de alfa. E aqui a relação de cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ser py sobre p. Fazendo a inversão, né? Esse p que está dividindo vai passar multiplicando. O meu py vai ser a relação da força-peso multiplicado pelo cosseno dessa inclinação. É uma relação trigonométrica. Creio que vocês já tenham visto em matemática. Mas o que vocês têm que entender? Que a componente x é sempre relacionada ao seno e a componente y é sempre relacionada ao cosseno do ângulo que a gente está trabalhando. Certo? Aplicando a segunda lei de Newton nisso tudo, o que a segunda lei de Newton diz? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui minha força resultante vai ser a força que esse bloco está caindo, vezes a aceleração. E ela é igual, nesse caso aqui, ao meu px, né? Se essa força é igual ao px, que ela está caindo, o px é a força peso vezes o seno. Vou até modificar aqui, que não é px vezes seno. O px é a força peso vezes seno. É a força peso vezes seno. Tá, modifiquei. Aqui significa que a força resultante é igual a força peso, que é o px, né? Vamos imaginar que esse bloco está caindo, vezes o seno desse ângulo. O px não é a relação com o seno? Tá aqui, ó. Px é p vezes seno.
vou voltar aqui. Então minha força resultante, que é massa vezes aceleração, é igual a P vezes seno desse ângulo alfa. Mas só que a força-peso, a gente viu anteriormente, que é massa vezes a gravidade. Posso cortar massa com massa, e eu vejo que a minha aceleração, se eu abandonar esse bloco num plano inclinado, para determinar a aceleração dele, ela depende da gravidade, o G, multiplicado pelo seno dessa inclinação. Se vocês verem, né? Se não houver atrito, claro, nesse plano inclinado. Porque atrito é uma força de resistência do solo com, nesse caso, com um bloco, né? Nesse caso, a gente está desconsiderando a força de atrito. Então, a minha aceleração vai depender somente da gravidade e do seno desse ângulo de inclinação. Somente isso. Assim como a gente viu que na queda livre, a aceleração desse corpo só depende da gravidade. No plano inclinado, é como se esse corpo estivesse caindo, mas com uma defasagem aqui de inclinação. E outra parte do ponto que eu quero explicar para vocês é sobre a força de atrito. Existem dois tipos de força de atrito: o atrito estático, a força de atrito estático, e a força de atrito cinético. A força de atrito estático é aquela onde, quando você aplica uma força num determinado objeto e esse objeto não consegue escorregar na superfície. Você já teve essa sensação quando o objeto é muito pesado e você tenta empurrar, mas só que o objeto, você está aplicando força ali, só que o objeto não se move. Significa que ele não está se movendo por causa justamente de uma força de atrito. E essa força de atrito é chamada de força de atrito estático. Certo? Então, como é que a gente determina essa força de atrito estático? Ela vai ser uma força de atrito estático máxima, porque dependendo da quantidade de força, ele vai começar a se movimentar. Depois que ele se movimentar, não é mais estático, né? Então, existe um ponto máximo onde essa força de atrito, esse corpo, esse objeto, permanece parado, estático. E como é que depende? Depende desse coeficiente aqui, que é chamado de coeficiente de atrito estático, multiplicado pela normal. Essa normal é a força de contato do objeto com o solo. Sn aqui, ó, onde eu estou mostrando. Certo? E o atrito cinético, professor? É quando o objeto consegue, né? Eu botei não aqui, mas desculpa. Acho que é erro de digitação. Então é quando o objeto consegue já escorregar. Então quando a gente consegue mover o objeto, essa força de atrito cinético é o que a gente trabalha. Como é que a gente calcula? Da mesma forma, mas só que muda o coeficiente aqui, ó. Esse coeficiente é o coeficiente de atrito cinético. Acho que eu botei aqui, botei mas é o C. Tá. É o coeficiente de atrito cinético multiplicado também pela normal, da mesma forma. Mas só que esses valores de coeficiente de atrito cinético e estático são diferentes, tá? Geralmente, o coeficiente de atrito estático, eu falei estético, né? Estático, ele é maior do coeficiente de atrito cinético. Então, para me tirar um objeto do repouso, geralmente eu tenho que aplicar uma força maior do que para me tirar um objeto, ou para me continuar empurrando um objeto que já está em movimento. Então, geralmente, a força de atrito estático é maior que a força de atrito cinético, tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, a diferença entre esses dois. Vamos ver uns exemplos sobre plano inclinado, tá? Exemplo 1. O bloco representado na figura está colocado sobre um plano inclinado de 30 graus em relação horizontal sem atrito. Determine o módulo da aceleração adquirida por esse bloco, adotando G igual a 10, tá? E o seno de 30 igual a 0,5. A gente viu anteriormente, né, que no plano inclinado a aceleração só depende da gravidade e da inclinação. Então, substituindo os dois aqui, a gravidade é 10 e o seno de 30 é 0,5, fica 10 multiplicado por 0,5.
e a minha aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Não tem segredo. Então toda vez que estiver no plano inclinado sem atrito, é só fazer essa relação aqui que a gente determina o valor dessa aceleração, tá? Exemplo 2. No sistema representado na figura, não há atrito entre o bloco A e o plano, sendo MA igual a MB, que é igual a 5 kg. Isso significa que a massa do bloco A é igual a 5 e a massa do B também é igual a 5, tá? Desprezando as massas da polia e do fio, supostamente inexistente, né? Inextensível, desculpa. Inexistente não, inextensível. E adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. E ele deu o valor do seno de 37, tá? Tá aqui, ó, a inclinação. Seno de 37 graus é igual a 0,60. Então determine, letra A, o sentido do movimento do conjunto, se houver. Letra B, o módulo das acelerações do conjunto. E letra C, o módulo das trações no fio. Então ele pediu três coisas, né? O sentido do movimento, o módulo da aceleração e a tração. Primeiro, letra A, o sentido do movimento. Vamos analisar a seguinte situação, né? Primeira coisa, toda vez que eu estiver trabalhando sobre um conjunto onde envolve várias forças, eu sempre faço o diagrama aqui dos blocos que eu estou trabalhando. Eu tenho mais de um bloco, então geralmente eu tenho que fazer essa análise, né? Então aqui, quem que vai depender do movimento do bloco B? Apenas o peso dele. Então, por exemplo, vamos dizer que o bloco B que está caindo, ele quer determinar o sentido do movimento, né? Ou o bloco B está caindo, ou o bloco A está caindo. Um dos dois. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Porque eles estão ligados por um fio. Então, se o bloco B cair, é claro que quem vai fazer ele cair é o peso dele, do próprio corpo dele. Se o bloco A cair, ele já não vai depender somente do peso dele, né? A gente tem que fazer aqui, ó, o diagrama de forças. Quem vai depender é essa componente dele, que eu vou chamar de PAX. Então não é o peso de A, como no bloco B, que é o peso de B, né? Que depende. É o peso de AX, ou seja, o peso da componente AX. Ou seja, é o peso do bloco A multiplicado pelo seno dessa inclinação. Então, esse depende da inclinação e esse não está dependendo, só está dependendo dele mesmo, do peso dele mesmo, tá? Para se movimentar. Então, existe essa diferença entre os dois, mesmo eles tendo a mesma massa, tá? Então, eu faço. Então, vou primeiro achar o valor do PAX. O PAX é o peso do A multiplicado por seno de 37. Eu sei que peso do A é massa vezes a gravidade do bloco A. A massa do bloco A é 5 e a gravidade é 10. E o seno é igual a 0,6. Então ficaria, multiplicando tudo, 30 newtons. Agora eu vou achar o peso do bloco B. O peso do bloco B é massa vezes a gravidade do bloco B, que é 5 vezes 10, que dá 50 newtons. Quem é maior? 30 newtons ou 50 newtons? É claro que é 50 newtons. Então, qual é o sentido do movimento? Então, o sentido desse conjunto, logo, é o sentido da descida do bloco B. Porque o bloco B, ele tem uma força maior do que essa componente do bloco A. Então, o bloco B que está caindo e o bloco A está subindo. Bloco B caindo, bloco A subindo. Esse é o sentido. Então, determinamos já a letra A. Letra B, o módulo das acelerações do conjunto. Aí complica. Por quê? Porque a gente tem que agora analisar todas as forças envolvidas nesse conjunto aqui, relacionadas à aceleração desse conjunto. Então, quais são as forças envolvidas relacionadas? No bloco B eu vou ter o peso dele, como a gente já falou, né? Aí a gente já colocou a setinha aqui de aceleração, a gente sabe que ele está caindo. E a gente vai ter a atração do fio. Lembra? Toda vez que a gente tiver um fio puxando ou empurrando outro
outro objeto, a gente sempre vai ter uma força de tração relacionada a esse fio, tá? Então, eu vou ter o peso dele e a tração no sentido oposto. No bloco A, em relação ao movimento, né, a gente só vai ter a tração, que está puxando o bloco A, e o peso desse bloco, dessa componente PAX. Certo? Então, vou analisar separadamente. Então, no bloco A eu vou ter a primeira fórmula, vai ser tração menos peso do AX, né? O PAX, que a gente já determinou. Eu estou aplicando a segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a minha força resultante no bloco A? A tração menos PAX. Por que tração menos PAX? Opa, deixa eu botar. Por que tração menos PAX? Porque a tração está puxando o bloco A. Ela é maior que o peso do PAX, né? A tração está puxando o PAX. Por isso que é primeiro tração menos PAX. Igual a massa vai ser a massa do bloco A, estou analisando ele primeiramente, né? Vezes a aceleração que eu quero encontrar. Então essa é a minha primeira fórmula, vou guardar ela. Vou analisar o bloco B. No bloco B, agora é o contrário, né? Como o bloco B está caindo, o peso do bloco B que está puxando a força de tração aqui. Então vai ser PB menos a tração, né? Essa vai ser minha força resultante nessa situação. Igual a massa vai ser a massa do bloco B, né, que eu estou analisando, vezes a aceleração. Aqui eu posso fazer uma coisa. Aqui eu posso somar essas duas equações para me poder achar a aceleração. Como assim, professor? Vou somar as duas equações. Se eu somar essa parte aqui, quem que vai sobrar? Tração é positiva aqui, mas só que tração é negativa aqui. Eles acabam se anulando. Sobra somente PB menos PAX. Do outro lado da igualdade, o que vai acontecer? Vai ficar MA multiplicado pela aceleração mais MB multiplicado pela aceleração. Posso colocar em evidência essa aceleração, vai ficar MA mais MB. E ficaria dessa forma aqui, ó. Tração cortou, sobrou só o peso do B menos o PAX, massa do A mais a massa do B multiplicado pela aceleração. E todos esses valores eu tenho. Ó, o PB eu achei na letra A, ele vale 50 e o PAX vale 30. A massa do A é 5 e a massa do B também é 5. Então eu vou substituir. Então ficaria 50 menos 30 igual a 5 mais 5 vezes a aceleração. 50 menos 30 é 20 e 5 mais 5 é 10. Esse 10 está multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então ficaria aceleração igual a 20 dividido por 10. Logo, a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, certo? E determinamos a aceleração desse conjunto. E letra C, ele quer determinar as trações do fio. Para a gente determinar a tração, basta a gente pegar ou a fórmula 1 ou a fórmula 2 que a gente fez na letra B. Eu vou pegar a fórmula 1, que é mais fácil, ao meu ver, né? Fica mais tranquilo para resolver. Mas se eu pegasse a fórmula 2, ia dar o mesmo resultado, tá? Não ia dar diferente. Então, para achar a tração, basta repetir a fórmula 1 aqui, né? Tração menos PAX igual a massa do A multiplicado pela aceleração. O PAX é o tênio, eu encontrei já, vale 30. A massa do A é 5 e a aceleração é 2. Vou substituir. Então fica tração menos 30 igual a 5 vezes 10. 5 vezes 2, desculpa. 5 vezes 2 é 10. E esse menos 30 vai passar somando para o outro lado. Então vai ficar 10 mais 30. Minha tração é igual a 40 newtons. Na próxima aula a gente pode explicando mais sobre plano inclinado. E ver exemplos sobre forças de atrito. E eu espero que tenha entendido, tá, pessoal? Tenha uma boa aula. Qualquer dúvida pode me comunicar no EO. E é isso. Abraço.